Bem, eu nasci em 1949, na cidade de São Borja, fronteira com a Argentina. É uma cidade pequena. Ela é conhecida, de certa maneira, porque foi a cidade que nasceu o Getúlio Vargas e também o João Goulart. Então, por isso a cidade é conhecida. Fica a uns 600 quilômetros de Porto Alegre. Naquela época, era uma distância muito longa, porque realmente não se tinha facilidade de comunicação, de viagem, né? Então, era uma coisa mais isolada, né? A gente ir para Porto Alegre, um tio ir para Porto Alegre, trazia presente e tal, era uma coisa como ir para o exterior hoje, talvez, né? O Rio de Janeiro nem se fala, né? E exterior, bom, estava perto da Argentina ali, né? Mas era, então, uma cidade típica interiorana, e a minha família é uma família de classe média e é uma família muito unida. Então, a gente tinha uma sensação que eu acho que é até interessante no trabalho que a gente tem na academia, em física, é uma sensação de pertencer, né? A gente, essa sensação de pertencimento sempre tive, uma família bem estruturada, né? E com muitos primos, tios, eu tenho 3 irmãos, né? Eu era o mais velho, e era uma família que, digamos assim, tinha apreço ao conhecimento, tinha um certo apreço à academia. Uma influência importante que eu acho, né, é a memória do meu tio-avô. Ele faleceu justamente uma semana após o meu nascimento, em 1949. Então, obviamente, não o conheci, mas a memória dele foi muito presente na família. O tio Desidério Finamor, ele foi uma pessoa muito influente. Ele pertencia à academia, ele pertencia à universidade, ele, inclusive, implantou o curso de veterinária na nossa universidade e também teve um papel importante na vida não acadêmica. Ele foi secretário da Agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a família tinha orgulho do nome dele, se falava muito, né? Com essa conexão da universidade. Outra pessoa que também foi muito influente, das inúmeras pessoas que a gente começa a reconhecer nesse estágio da vida, né? Começa a olhar para trás e tentar fazer sentido das coisas, o que a gente realmente é, esse somatório de influências, né? Enorme. E, no meu caso, sou muito grato, muito reconhecido, todas coisas, influências muito importantes, né? Foi o meu tio, Walter Hertz, irmão da minha mãe. E ele era uma pessoa muito empreendedora e um sujeito muito inteligente, apesar de não ter formação escolar, né, importante. Ele brincava muito comigo, dizia que eu era doutor e trabalhava na universidade, era importante, etc., mas ele cursava a Universidade da Vida. E, de fato, era uma pessoa extraordinária, uma capacidade de entender as coisas, uma curiosidade sempre muito grande e uma disponibilidade sempre de aprender, né? Eu acho que essas são as características que a gente hoje na universidade fala muito, do aprendizado contínuo, né? Só que a gente tem que aprender não só através de instrumentos formais, né? O meu tio, obviamente, não usava isso, né? Mas estava sempre muito aberto, né? Quer dizer, eu acho que essa questão de estar aberto às situações, não só novidades, né? Todas as questões e tentar entender, tentar fazer sentido dessas coisas, né? E empreender, né? Tocar para fazer alguma coisa sobre isso foi uma influência muito importante, né? Porque eu tinha também uma relação muito boa, com ele, que, aliás, com toda a família, né? Nossa família era uma família muito harmoniosa, né? Nós éramos, nossa família nuclear em 5 pessoas, meu pai e minha mãe. Eu era o irmão mais velho, tinha meu irmão que veio depois de mim, Antônio Carlos, que infelizmente veio a falecer, e a minha irmã Maria Isabel, que é a caçula. A família, de fato, era muito, muito grande, porque nós tínhamos uma interação extremamente forte com primos, tios, enfim. A gente se dava muito bem, era uma família estendida, muito harmônica, né? As crianças brincavam muito e ao longo de toda a juventude tivemos uma interação muito boa com primos, tios, dos diversos ramos da família, tanto por parte do meu pai quanto da minha mãe. Eu tive muita influência também do meu avô, que era alemão, Hermann Hertz, e também era uma pessoa que lia, que gostava de pensar, de discutir.
ele conversava muito comigo desde pequeno, né? Eu me lembro que uma vez eu gostava de observar as coisas, né? E a natureza também. E uma vez eu perguntei para ele por que, que a Lua, por que, que fazia aquele movimento, uma hora estava aqui, outra ali. Isso eu acho que é lá pelos 6, 7 anos, as memórias mais longínquas que eu tenho. E aí eu perguntei, mas por que, que ela. Não, ela gira em torno da Terra, porque ela está girando em torno da Terra, tá? Fazendo uma volta assim. Mas como é que ela não cai? E ele deu tratos à bola, me explicou alguma coisa, né? Também ele não entendia direito, né? Falou em magnetismo, alguma coisa, também fiquei confuso, mas achei interessante o negócio. Aliás, uma das coisas interessantes que também me deixou desde o início assim sensibilizado para a ciência é que meu avô gostava muito de ler e ele uma vez escreveu uma carta para o Einstein, isso em 1953, lá de Santiago do Boqueirão, no interior do Rio Grande do Sul. E, incrivelmente, o Einstein respondeu a carta dele. E depois, quando eu entrei para cursar o curso de Física na universidade, meu avô me deu a carta do Einstein. Uma resposta simples, tá, para uma pergunta também simples, que provavelmente o Einstein deve ter recebido, né, de inúmeras pessoas, mas está lá com a assinatura dele, né? É interessante essa questão da religiosidade e da ciência, né? A resposta dele é curta, mas muito bonita, atenciosa, né? Eu acho que isso influenciou também, quer dizer, sempre a valorização da ciência, da intelectualidade e também a imagem de uma pessoa gentil, de uma pessoa que realmente considera as outras. Aliás, um outro valor importante é justamente o respeito pelas pessoas que a gente sempre teve na nossa família e também na família da minha esposa e cultivamos, né, na nossa família com os nossos filhos todos, né? O respeito pelas pessoas e também um sentimento de responsabilidade, né? Quer dizer, a gente tem que fazer alguma coisa, nós temos obrigações, nós recebemos não só da nossa família, né? Mas de todas as gerações anteriores do país, etc. Quando a gente sai com uma bolsa, com uma coisa, tem o sentimento de que tem que dar algo em troca, né? Isso me motivou também bastante, né? Também reconheço agora, olhando com perspectiva, né, que era um núcleo de valores muito fortes, que eu percebo agora, e que certamente eu e a minha esposa, a Eda, mantivemos aqui. Ela também teve uma família muito parecida em termos de valores, né? Um dos valores é justamente apreciar o conhecimento, a formação acadêmica, enfim, o estudo, incentivar o estudo, né? E isso foi uma coisa importante sempre, né? Aquele ambiente todo dessa época, eu estou falando, por exemplo, quando eu tinha 8 anos, foi em 57, eu tinha 8 anos, aí ocorreu o lançamento do Sputnik, e era uma coisa muito comentada, muito bonita. Eu ficava fascinado com esses assuntos, digamos, técnicos, científicos, avião e coisa, né? Tinha um campo de aviação em São Borja, né? A maneira de conectar rapidamente com Porto Alegre e de avião, DC-3, etc. Tal. A gente ia no aeroporto, às vezes via avião, essa coisa. Essas coisas técnicas sempre me deu um sentimento assim de fascínio, né? De ficar maravilhado, parecia mágica, né? Como é que um avião pode subir e tal, né? Como é que um barco não afunda, se feito de metal? Eu me lembro dessas coisas assim. E na época do Sputnik, foi uma comoção, foi uma sensação, para usar o termo de hoje, uma sensação midiática, né? Quer dizer, a gente via em jornais, a mídia era jornal, revista semanal, muita foto, tinha o Cruzeiro naquela época, etc. Tal. Então, foto de foguete, essas coisas assim, então, era uma coisa que me impressionava muito. Então, é interessante que naquela época, lá em São Borja, eu tinha um contato de maneira assim muito forte, né, muito direto, com assuntos, digamos assim, relacionados com ciência e que naquela época eram muito valorizados pela sociedade, né? Nota bem, nessa época, né, eu estou falando em anos 50, 60, a ciência era considerada num grau de importância, e principalmente como uma promessa de um mundo só melhor, né?
né? E de forma unânime. Quer dizer, a ciência era, digamos assim, uma espécie de salvadora da humanidade, né? Com só coisas boas, né? É uma espécie de ápice da ideia iluminista. Era muito interessante. Além disso, no imaginário meu da época, eu me lembro outra coisa ligada à ciência, é de que eu, de certa maneira, fui salvo por descobertas científicas, né? Eu ouvia seguido a história de que, aos 10 meses de idade, eu quase tinha morrido porque peguei uma pneumonia. Agora, imagina em São Borja, um clima muito ruim, né? Úmido, frio, quente, muito quente no verão, etc. E uma criança tem uma pneumonia em 1950, é um negócio sério. Eu fui salvo pela tal de penicilina, certo? Que foi, pô, desenvolvido, quer dizer, uma descoberta científica dos anos 30, né, com Fleming, e depois foi realmente desenvolvida na guerra, né? E nós estamos falando ainda do pós-guerra, em 1950, 49, etc. Né? Então foi uma coisa nova, já tinha em São Borja a penicilina, né? Logo depois da guerra, ela não estava disponível durante a guerra. Logo depois da guerra começou a ser disponível, os laboratórios começaram a fabricar. Mas o interessante é que essa coisa internalizou, né? Eu, durante muito tempo, toda a minha infância e juventude, sofri muito de asma, sinusite, essas coisas todas. E o alívio vinha através de recursos da ciência, né? Um medicamento, ou médico que ia lá e auscultava, receitava um remédio, etc. Então, acho que isso aí contribuiu um pouco também para o meu respeito e reverência para a ciência. Nunca me passou pela cabeça estudar medicina, né? Apesar disso, mas a ciência em si, né? A academia, eu acho que foi uma coisa que naturalmente foi entrando dentro da minha personalidade. Eu sempre gostei de mexer com coisas técnicas, né? Fazer entender. Essa questão de entender, para mim, desde pequeno, me lembro que despertava emoção, assim, eu ficava maravilhado quando entendia um negócio, por quê e tal. E isso é uma coisa que eu sinto até hoje, né? Ao fazer física, mesmo com coisas pequenas, né? Ou em ler história da ciência, por exemplo, quer dizer, que é muito rica nisso aí, quer dizer, tu vê certas descobertas, certos experimentos especiais, né, que foram desenvolvidos com muita engenhosidade. Eu acho que isso é muito bonito, isso é uma coisa que emociona, né? Fazer, recriar e no laboratório desenvolver também coisas, né, que realmente permitem um entendimento melhor de processos naturais. Mas isso é interessante também, tanto em física teórica como experimental. Eu sou um físico experimental, né? Tu tem que entender profundamente o que está acontecendo, né? Se tu está medindo uma coisa que é trivial, né? Vai tirar a temperatura aí do teu filho e tal, não sei o quê, pega um termômetro e põe ali. Se está desconfiado, eventualmente tu vai tirar a tua temperatura, né? Ou da tua esposa, etc. Mas é uma caixa preta aquilo ali, né? Agora, se tu vai medir num dispositivo que envolve temperatura mais alta, ou muito mais baixa, ou um volume muito pequeno, ou um contato térmico irregular, tu tem que entender profundamente toda a física que está envolvida ali. E ao fazer isso, né, é uma coisa emocionante. Tu vê como é que tem o equipamento e tem que fazer uma série de testes, né, para ver se realmente aquilo que tu está medindo é real, né? Quer dizer, e a cada passo disso, que tu vai entender melhor a realidade, eu acho que é uma coisa emocionante. Essa sensação, né, de tu ter um sentimento de se maravilhar que nem uma criança quando está vendo uma mágica, ou de repente aconteceu. Para mim, entender sempre foi uma coisa interessante, prazerosa, né? Quando dá aquele estalo, eu conseguir enxergar a coisa, né, funcionando, né? Isso é muito legal em todas as áreas também, né? Depois eu tive que entender outros processos em outras áreas. Eu acho que esse sentimento é um sentimento importante. Eu acho que é um sentimento humano, né? Eu acho que a gente é programado justamente para ter esse sentimento. Quer dizer, a seleção seleção natural toda, eu acho que privilegia isso, porque o mundo é complexo, é mutável, e se tu não tem dispositivos mentais para modelar e para ter um determinado retorno
gratificação sobre aquilo que tu entende, tu não vai ser, digamos assim, incentivado, né, naturalmente a procurar entender. Se tu entende as coisas, tu pode te proteger, tu pode caçar melhor, tu pode isso. Quer dizer, eu acho que isso tudo são processos naturais que a gente, no trabalho científico e em outros trabalhos também, cultiva e desenvolve, né? Por processos que muito sofisticados. Quer dizer, a gente está muito longe de um ser primitivo, mas eu acho que essas emoções básicas são fundamentais e a gente cultiva-nos lá. Então, essa questão de satisfação pessoal, não que eu diga que a gente tem que ter atuação profissional meramente diletante e egoísta, né? Mas eu acho que se tu não tem esse sentimento, fica boring, né? Fica difícil, fica... Se eu me imaginar hoje trabalhando no mercado financeiro, seria extremamente boring, seria extremamente chato, né? E eu acho que é a mesma coisa, eu tenho amigos que trabalham nessa área, e seria a mesma coisa do outro lado, né? Fazer física não dá emoção, não dá, digamos assim, não desperta aquele sentimento, né? Certas profissões, principalmente no comércio, eu tive um tio que teve influência muito grande sobre mim, que foi um grande comerciante, um grande empresário, com o qual eu aprendi um montão de coisas, né? Mas ele tinha essa mesma alegria, ele tinha com relação a essa disputa de compra, venda, etc. Tal, né? Entende? E isso é um negócio muito interessante, né? Então, quer dizer, tu atuar a tua profissão, alguma coisa que te motive fortemente no sentido de tu ter um retorno emocional de satisfação, eu acho que é fundamental, né? Aliás, tem uma frase muito grande, muito interessante do Hume, né? David Hume, filósofo, aliás, iluminista, né? Quer dizer, na base da ciência, né? Empirista, né? E que diz o seguinte: a razão, mais ou menos isso aqui, né? A frase toda é longa, mas basicamente assim, a razão é sempre e vai sempre ser escrava das paixões, das emoções, dos sentimentos, né? Isso é um negócio muito interessante, né? E claro que a gente tem que ter consciência disso, mas não dá para ser só uma coisa fria, né? Porque tu não tem outros retornos financeiros maiores, apesar de que pode ter uma vida mais ou menos digna, tranquila, né? Mas não tem isso aí. Então, esses sentimentos eu acho que eu trouxe desde de pequeno, né? Do meu tio, esse que eu falei que foi um grande empresário, conversava muito com ele ao longo de todo o tempo. Ele é uma pessoa que é realmente muito interessante, uma personalidade muito dinâmica. E é interessante isso, né? Isso, digamos, também digamos assim, me estimulou de uma outra maneira a procurar coisas que brilhem nos teus olhos, né? Aliás, eu aprendi muito com ele, né? Na prática sobre administração, né? E é um negócio interessante. Ele é um sujeito prático. Ele tinha basicamente a formação o curso básico primário, naquela época foi chamado, né? Mas se desenvolveu muito e tinha aquele conhecimento prático. E a ciência, quer dizer, no imaginário das pessoas, é essencialmente um processo, digamos assim, analítico, racional, frio. Mas não só, que eu fui vendo ao longo do tempo, né? Como é que tu vai compatibilizar isso? Como é que o meu tio, né, sem conhecimento, digamos assim, teórico, sem conhecimento codificado, né, não frequentou o curso secundário, não foi à universidade, não fez um MBA, né, em administração, né, coisa assim, ele teve um sucesso tremendo, né? Então, isso foi uma coisa que também é interessante ver e entender isso aí, esse processo todo, né? Que essa é a outra componente interessante, além dessa componente emocional que te move, que dá prazer de fazer as coisas, e que eu tinha, né? Eu gostava de entender e tal, sentia, né? Tem também o que depois eu entendi melhor, e baseado até em ideias de um físico, né? Que quase foi prêmio Nobel, e que é o espaço tácito, né? Conhecimento tácito. Quer dizer, uma grande parte do conhecimento humano não é codificável, quer dizer, não pode ser feito através de um processo formalizado documental, mas ele tem que ser internalizado para poder ser operado, e muitas vezes a transmissão dele
é muito difícil de codificar. Então, tu tem que trabalhar junto. Isso se vê muito em física, né? Eu estou falando de Michel Polanyi, que trabalhou em teoria de difração de raio-x, com físico-químico, e depois, lá pelos 60 anos, decidiu se dedicar à filosofia. E esse conceito de conhecimento tácito é muito interessante, né? Eu estou falando isso até porque está na linha disso que eu estou comentando com relação ao que move, por que me movia, né? Me movia também a necessidade de entender como é que as pessoas, de certa maneira, funcionam, né? Como é que pessoas sem um conhecimento formal têm uma capacidade muito grande e como é que pessoas com um conhecimento formal muito apurado, muito refinado, não conseguem ter um desempenho, uma performance operacional, digamos assim, fazer as coisas acontecer. Esse Michel Polanyi, então, tem uma teoria que a parte substancial do conhecimento válido, que não é exatamente emoção que move as pessoas, né? Mas é conhecimento internalizado, conhecimento tácito, e que a parte consciente, racional, é uma parte relativamente pequena desse processo todo, mas absolutamente fundamental. A ciência trabalha com isso, que isso mais tarde se desenvolveu muito justamente numa área que eu tive que depois estudar um pouco, quando comecei a interagir com empresas, e principalmente quando fui para dirigir o Inmetro, né? Que é a parte de administração, de gestão, liderança, essa coisa toda, como é que funciona isso aí. E casualmente interessante, uns 3, 4 anos atrás, o Prêmio Nobel de Economia foi dado para o Kahneman, Daniel Kahneman, e é justamente sobre isso, né? Ele trabalhou sobre economia em decisões assim, que não tinham uma racionalidade estrita e que levou ele a fazer um modelo da mente humana, da mente operacional, como 2 níveis, uns 2 sistemas, um sistema 2, que é esse racional, analítico, e o outro é um sistema 1, que é intuitivo, essa questão mais da intuição, né? Que não é exatamente emoção que te move, mas a intuição, quer dizer, quando tu vês, tu tem uma ideia. Essas coisas me fascinavam muito, e, como eu disse, o ambiente naquela época é de grande valorização da ciência. Isso, quer dizer, já quando eu estava com 9 anos, eu vim para Porto Alegre, mas já tinha aquele sentimento. Para as gerações mais novas, é uma coisa difícil de entender, né? Porque a ciência hoje é vista também como uma atividade humana extremamente fundamental, positiva, etc., mas é vista também como viabilizadora também da gênese de muitos problemas, como a poluição, né? A questão ambiental toda, etc., né? Isso começou principalmente ocorrendo nos anos 70, mas naquela época não. Naquela época não, a ciência é algo só positivo, né? Ninguém tinha, digamos, nenhuma dúvida disso. E mais ainda, né? O que é interessante na época, nos anos 50 e 60, essa época que eu internalizei muito essa conexão emocional com ciência, além da família, era de que a ciência bem feita, qualquer coisa que tu fizer em ciência, valia a pena e dava resultado. E era um resultado interessante, porque se fazia uma conexão muito direta, né? Com progresso industrial, né? Quer dizer, tu faz uma coisa no laboratório e isso mais cedo ou mais tarde, né, é resultado, digamos, desencadeia desenvolvimento tecnológico que desencadeia crescimento, geração de empregos, riqueza, etc. Então, dava para a gente que tinha uma vocação científica um conforto muito grande, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma coisa, me encaminhando para fazer uma coisa que é interessante, é bonita, é altamente valorizada, mas é também uma atividade que naturalmente vai impactar no desenvolvimento social, na riqueza do país, né? Esse impacto natural com a empresa era muito importante, que te dava um sentimento também de que tu assumia ali um papel social muito relevante, de ajudar as pessoas, né? O Brasil ainda é um país pobre, mas na época era um país muito pobre. O grau de analfabetismo, o primitivismo da indústria, o nível de emprego, essa coisa. Então, tu tinha um sentimento, pô, isso aqui é um negócio que me coloca
numa posição de ajudar, quer dizer, e isso é um sentimento que na nossa família sempre teve, assim, de ter um comprometimento com os outros, de ter um comprometimento social. É uma coisa muito, muito bonita, muito libertadora. Aos 9 anos, minha família se mudou para Porto Alegre. E uma das razões dessa decisão, principalmente do meu pai, era para nos permitir um ambiente, né, com melhores escolas, né, e com acesso à universidade, acesso físico, né, porque não tinha universidade no interior. Hoje em dia, o Rio Grande do Sul, o país todo, né, tem várias universidades, né, melhores ou não tão boas, etc., mas que, digamos assim, estão capilarmente colocadas no país. Naquela época, não. Então, se a gente continuasse em São Borja, quando chegasse a época do ginásio, quer dizer, do secundário, para ter um curso bom para depois entrar na universidade, era importante estar em Porto Alegre, né? E depois, se tu quisesse fazer a universidade, né, entrar num curso superior, aí tinha que vir para Porto Alegre com todos os problemas, né? Não tinha um mecanismo de apoio muito grande, né? Hoje tem mais. Então, esse gesto também do meu pai mostra também esse comprometimento, né, com a família, com esses valores todos, né, de solidariedade, de se preocupar com os outros. Isso foi muito bonito. Claro, foi difícil fazer essa transição para cá. Mas quando cheguei em Porto Alegre, eu me lembro que o ambiente também era muito científico e Porto Alegre era muito mais rico, né, em termos de experiência, de contato, de possibilidade, né? E essa questão do ambiente, né, tu ter também na área científica é fundamental, né, fazer pesquisa gera também dentro da universidade um ambiente rico, né, que expõe ideias, expõe perspectivas diferentes. Isso aí é fundamental. Porto Alegre representava muito, muito isso. Me lembro que tem várias atividades que eu comecei a fazer aqui em Porto Alegre com outras pessoas que envolviam realmente meter a mão na massa, fazer experiência, né? Com 10, 12 anos eu começava a fazer experiência com eletrônica, com eletricidade. Mesmo lá em São Borja, me lembro que um troço maravilhoso, eu me lembro de pegar a pilha e botar um fiozinho na pilha direto ali com uma lâmpada que se comprava. O pessoal usava muito lanterna, porque é incrível, as ruas não eram iluminadas, né? Então, são coisas que tinha lá, e tu liga aquilo ali e a lâmpada brilha, um troço fantástico, né? É uma coisa bonita, e quem sabe eu boto 2, 3, essas coisas eu fazia com 8 anos, por aí, 7, 8. Meu avô incentivava também, né? Em Porto Alegre, esse ambiente ficou muito maior, né? Eu comecei a mexer com rádio, fazer galena, que era um rádiozinho que podia ouvir estações de rádio, sem ter nenhuma eletrônica maior, tu não precisava de pilha, não precisava de nada. E aquilo também era um troço bonito. Depois comecei a mexer com eletrônica, porque naquela época tu comprava componentes nessa, né? Os equipamentos eletrônicos, rádios, televisão, etc., eles não tinham circuito integrado, não tinham nada, era tudo componente discreto. E pifava muito, estragava muito. Quando um rádio durava 2 anos, né, era coisa boa. Uma televisão era 1 ano, mais ou menos. Tinha válvula, a televisão não tinha transistor. Imagina um equipamento com 30 válvulas, né? E era bonito, né? Uma válvula, tu olha, também tem uma parte estética, né? Aquilo fica brilhando lá, tem um filamento e tal, né? E faz aquela mágica toda, né? Amplifica e tal, né? É um negócio muito bonito. Eu comecei a mexer muito com eletrônica, mexia com química, né? Fazia foguete, né? Tinha uns amigos, a gente se reunia e fazia coisa. E foi uma coisa muito. Agora é incrível, pois, a época, né? Me lembro de fazer pólvora, fazer combustível de foguete, e lançar foguete. A gente ia foguete desse tamanho, tá? Bom, ia, sei lá, subia 100 metros, explodia, essa coisa toda. Naquela época, tu podia comprar esses componentes assim, sem nenhuma restrição. Cloreto de potássio, que é um troço perigoso, um oxidante perigosíssimo, né? Nitrato, né? de potássio e outras coisas. Hoje, tu certamente não compra mais, né? Uma vez eu me lembro quando meu filho menor era pequeno, quis comprar,
consegui fazer um combustível para fazer uns fogos de artifício, né? Mas sem muita potência, já estava extremamente restrito, e aquilo mesmo que eu consegui comprar com ele foi a muito custo, né? E estava certo, né? Pô, é perigosíssimo. Uma vez estourou um negócio lá, eu queimei minha mão, com um tempão, com a mão enfaixada, etc. Tal. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? É que tinha um ambiente interessante de coisas para fazer, perigosas, né? Eu, quando me lembro dessas coisas, eu fico apavorado, né? Choque também elétrico, essas coisas todas. Mas eu começava a mexer com isso, lá pelos 13 anos já fazia rádio, consertava rádio, depois lá mexia com televisão, e ganhava um dinheirinho consertando televisão, ia fazendo essas coisas, mexendo, fazendo transmissores, experiências. E o meu pai foi muito legal, né? Ele viu que eu gostava dessas coisas todas, de fazer coisas, né? Ele, quando fez uma reforma na casa, fez um quartinho especial, né, fora da casa, fez um tipo de uma casinha assim, para mim, uma oficina para mim, uma oficina, um laboratório, um troço desse. Foi muito legal. E eu ficava horas ali trabalhando, né, mexendo em coisas, fazendo experiência, estudando, etc. Foi muito estimulante, muito bonito isso aí tudo, né? E a gente tinha muitos contatos e tal, de uma gurizada que gostava disso. Porto Alegre é um centro maior, dava para tu ter contatos com pessoas, né, que eventualmente, mesmo sem ter internet, obviamente, né, redes sociais, né, mas é a rede mesmo. Né? É interessante como essas coisas se difundem e uma coisa leva a outra, etc. E a presença da universidade também é interessante, porque a universidade, na época, estava mais ou menos na parte central de Porto Alegre, né? E ela fazia muitas palestras de divulgação, essas coisas todas, né? E com fácil acesso. E eu ia lá, né? Assistia a palestra, diversas áreas, né? Até que, lá por 65, por aí, coisa assim, teve uma iniciativa pioneira do Instituto de Física. A física não dava muita palestra, tal, era muita biologia, engenharia, geologia, essas coisas, mas eu olhava no jornal ali e via quando tinha alguma coisa, ia lá e conversava com as pessoas. É um troço interessante, né? E uma coisa leva a outra, né? Um estimula o outro e conta o que fez, o que não fez e tal. Em várias áreas, eu não vou detalhar isso, porque são memórias assim, em demasia que vem, né? Mas é interessante. E, então, eu estava dizendo, acho que 65, o Instituto de Física, que já era uma instituição assim, que a gente ouvia falar, bom, lá se faz realmente pesquisa dessas coisas, né? De alto nível, né? Já ouvia falar na universidade. Eles fizeram um curso chamado Teorias Básicas da Física, que era um curso digamos, de física básica, dado, acho que no fim do dia, assim, acho que umas 3 horas, usavam a metodologia do PSSC, que foi um programa nos Estados Unidos, né, justamente que foi desenvolvido, como outros programas também, para incentivar a ciência. Né? Quer dizer, quando o Sputnik foi lançado, os americanos ficaram apavorados, porque eles viram que eles estavam perdendo a corrida espacial. Né? Isso, na Guerra Fria, tinha dupla consequência, né? Naquela época, já de tensão de dois grandes sistemas políticos, econômicos, completamente diferentes. Tinha uma questão, digamos assim, estratégica, né? De que, bom, se eu consigo botar em órbita um satélite acho que o Sputnik, né, na época, tinha 60 quilos, 50 quilos, se eu consigo botar em órbita um negócio desse, ele pode atingir qualquer cidade muito rapidamente em qualquer parte dos Estados Unidos, né? E a outra coisa é uma questão de imagem, né? Os Estados Unidos estavam projetando a imagem no pós-guerra de que eles eram o país e o farol da liberdade, do desenvolvimento, e que liberdade econômica, liberdade numa série de outras acepções, né? Opinião, isso, aquilo, significava também mais riqueza, mais possibilidade para o povo, etc. E eles viram que estavam ficando para trás, e o discurso americano. Né? Então, fizeram uma série de programas incentivando a ciência. E, obviamente, o Brasil,
como um país, né, que está, digamos assim, muito associado, sempre teve associado o que acontece nos Estados Unidos, e sentiu, assim, e os americanos incentivaram a ciência, né? É dessa época, um pouco mais, não exatamente nessa época, mas nessa época digamos assim, de batalha com a União Soviética, que vem a National Science Foundation. No Brasil é criado o CNPq, essa coisa toda, na época do Getúlio, né? Aí outra coisa também era a energia nuclear, né? A bomba atômica era uma coisa impressionante. Bom, até hoje é impressionante, né? Mas tu vê fotos de explosão, vê aquele poder todo, e os reatores. Quando eu era menino, já começava a despontar reatores nucleares como a resposta absolutamente inquestionável para o problema energético do mundo, que o mundo ia precisar muito mais energia. Já se falava em aviões, né, com energia atômica, energia nuclear, né, foguetes, né, até a carro. Aliás, empresas americanas chegaram a testar carros com um pequeno reator, né? Depois, obviamente, isso aí não foi para frente por N razões, né? A própria energia nuclear foi bastante questionada por questão de segurança. Agora está retornando a questão né, do footprint de carbono, impressão de carbono. Isso tudo era física, né? Quer dizer, foguete é associado com física, porque a física está na base desse negócio todo, não é só uma questão de engenharia, mas energia nuclear estava muito associada à física, né? Apesar de que, obviamente, tudo tem muito de engenharia, de saber construir os detalhes das coisas, né? Mas isso era muito física, né? Quer dizer, físicos nucleares eram pessoas que tinham uma certa distinção maior, né? Era uma coisa muito mais poderosa, etc., né? O Brasil começou com muito isso. No Instituto de Física, começou a fazer física nuclear e toda uma instrumentação para apoiar a física nuclear, né? E vários problemas de física nuclear, né? Porque estava associado também com digamos assim, uma espécie de imaginário coletivo de que aquilo é uma coisa muito poderosa, positiva e que ia para esse lado. E tudo estava ligado com física, tudo isso aí entusiasmava, quer dizer, além de tu sentir que era uma coisa interessante, que era um negócio prestigioso, né, do ponto de vista social, além de sentir que é algo que podia ajudar a sociedade, certamente ajudaria a sociedade, né, tu está cumprindo um papel como pessoa, né, ajudando os outros. Além disso, tinha poder, né? Quer dizer, o cara podia construir uma bomba atômica, o cara podia... Quer dizer, tinha todo esse negócio, né? E só coisa positiva, né? Esse que é interessante, né? Eu depois fui para uma escola técnica. Meus pais ficaram muito preocupados, porque eu não quis fazer o ginásio. Como tinha uma escola técnica em Porto Alegre, chamada Escola Técnica Parobé, onde a gente tinha as disciplinas do curso secundário, de manhã e de tarde, era oficina, aprender a fazer outras coisas e tal. Claro que era deficiente um pouco na parte do ensino formal, que na época ainda estudavam latim. Tu tinha nesse curso mais clássico, né, isso nos anos 60, início dos anos 60, os colégios ainda tinham latim, né? E a gente no curso técnico não tinha mais. Tinha as disciplinas básicas, né, português, matemática, e depois no curso técnico mais superior, que era equivalente ao científico, antes de ir para a universidade, a gente tinha física, química, essas coisas, matemática, etc. Mas, por exemplo, não tinha francês, que no curso normal tinha, não tinha latim também. Mas eles ficavam preocupados, porque era uma escola técnica e tal, eles queriam que tirasse a universidade. Eu digo, não, eu quero ir para a universidade, mas eu quero já mexer nessas coisas todas, fazer experiência, construir coisa e tal, porque eu já construía, já fazia. Eu fui para o curso técnico. E isso foi uma experiência muito boa, porque não só tu mexia com muita coisa técnica, passava por várias oficinas, etc. Depois eu fiz o curso técnico de eletrotécnica, numa segunda parte Mas a gente convivia com o pessoal de diferentes níveis sociais, né? Até gente muito pobre,
que realmente iam lá para aprender uma profissão, aprender uma coisa e depois seguir o curso. E tinha gente que tinha outras expectativas também, né? Então foi um ambiente rico, né? E depois eu entrei no Instituto de Física, no curso do Instituto de Física, muito entusiasmado pelo curso de Teorias Básicas. Esse curso de Teorias Básicas, que eu me referi, que é baseado no roteiro do PSSC, foi uma coisa fantástica, porque tu começava a fazer experimentos com objetos encontrados, né, assim, facilmente no teu ambiente, né? Usar pilha, por exemplo, como peso, né? E foi um negócio muito bem feito. Pessoal novo, muito entusiasmado, professores, né? Com esse espírito que eu estou dizendo, né? E formar justamente uma geração de pessoas com conhecimento de ciência, porque isso aí era claramente considerado como fundamental para o país, como de fato é, né? Mas na época era muito forte e vinha dessa importância toda que os Estados Unidos começaram a dar para ciências hard science, né? Então, para mim, por exemplo, fazer vestibular para física não foi uma escolha, né? Foi uma coisa absolutamente natural, eu não queria fazer outra coisa, né? Eu fiz vestibular e fiquei muito contente no curso de física, né? Foi um curso muito bom. Como eu estava dizendo, no curso de física, eu me senti muito bem, né? Um peixe dentro d'água ali. Para mim foi fascinante. E a gente, como aluno, né, podia interagir muito com os professores. Era todo mundo muito jovem, os professores recém-formados, mas tentando fazer pesquisa e tal. Então a gente ia nos laboratórios, olhava as coisas e a gente tinha acesso também a um engajamento maior através de bolsas. Eu logo consegui bolsa de iniciação científica. Eu acho que é um programa assim fantástico, né? Justamente por isso por essa questão que eu falei de que a importância do conhecimento tácito, de tu aprender com um contato direto com as pessoas, né? E a gente tinha professores entusiasmados, jovens, claro que não tinham um conhecimento de professores que a gente gostaria hoje olhando, porque todo mundo estava iniciando, né? A ciência brasileira estava iniciando, não tinha tradição. Tu vai em grandes instituições no exterior, universidades com tradição de 200 anos, 300, 400 anos, né? Mas todo mundo muito aberto, né? E interagindo muito com a gente. Então, isso foi muito bonito. Eu me entusiasmei tanto que o curso normalmente era em 4 anos, aí eu fui atropelando e fiz em 3 anos. E foi muito bom, né, o curso por essa coisa. A gente adotava livros já considerados de bom nível, né? Apesar de que os professores não tinham a experiência, né, para lidar com esse tipo de coisa, mas era uma espécie de tour de force, de todo mundo tentando, né, levantar o nível, né? E tinha laboratórios interessantes, tinha disciplinas de laboratório, tanto na graduação como na pós-graduação, que eram muito bem trabalhadas, né? O cara estava dando aula lá, era professor, mas estava fazendo mestrado ainda, né? Era da época, o Brasil não tinha ciência, né? Mas tinha um espírito muito bom, né? E esse espírito permitia que tu pegasse livro, né? E nessa época eu tive que aprender na marra inglês, né? Mas aí ninguém sabia também direito, e um ajudava o outro e tal, e fazia um cursinho aqui, etc. Tal. Mas o acesso a uma boa biblioteca é muito importante, né? Digamos assim, ao longo do curso de física, teve coisas muito interessantes, e experiências também, na parte experimental, digamos assim, nas aulas teóricas também, né? Tu vê, por exemplo, tu começar a entender certas coisas, certas ferramentas de física, certos fenômenos de física que eu me lembro assim de me despertar muita satisfação, né? Essa coisa, pô, que maravilha. Tu aprender série de Fourier, por exemplo, é um troço simples, né? Mas é uma coisa, quando eu vi, entendi o que era a coisa, tu vê o poder disso, quer dizer, tu mudar a perspectiva e, de repente, tu vê um gráfico que não tem muita estrutura, né? Alguma coisa, quanto tempo, quando tu vê isso para frequência, tu consegue ver que tem duas frequências lá, etc. Tal. Quer dizer, tu consegue ver significado fazendo uma mudança, né? Eu comecei a entender isso aí da física, né? A física que tinha no secundário era muito básica, muito simples,
e tu não enxergava esse processo todo, né? De como tu mudar a perspectiva e como tu ir gerando perspectivas diferentes e aí abrindo possibilidades, criando conceitos também, né? Criando conceitos, dando nome a conceitos, né? E uma coisa também fantástica que eu vi no curso de graduação, né, que me deu muita satisfação de entender e ver isso aí, era a liberdade que tu tinha em física, né? Digamos assim, modelar de acordo com, digamos assim, com possibilidades de funcionar, né? Tu vê, por exemplo, eu me lembro que tinha física nuclear no último ano de física, né? A gente tinha física nuclear. Aí tu está estudando física nuclear, quer dizer, interações com partículas que estão com uma distância muito, muito pequena, né? Poucas partículas, né? Quer dizer, o núcleo atômico tem relativamente poucas partículas. Aí, de repente, tu usa o modelo da gota líquida para fazer, e funciona. Quer dizer, o modelo da gota líquida, eu acho que até deu o prêmio Nobel, mas ele funciona, como é que pode, né? Quer dizer, tu está usando um conceito de tensão superficial, de energia de superfície, que é termodinâmico, né? Aliás, termodinâmica foi outra descoberta assim, fantástica, né? No curso de física, né? A termodinâmica mesmo, né? Não aquela que tu vê. De repente, tu usa, mas funciona. Então, essa liberdade que tu vê na física, quer dizer, não é uma coisa rígida, né? Não, eu tenho que tratar tudo pelas equações fundamentais. Eu tenho que colocar, ok, se as equações, se a força gravitacional não é importante, nem a elétrica, ok, eu boto um outro tipo de força, interação forte e tal, essa coisa toda, mas eu tenho que seguir aquele caminho, porque esse é o novo paradigma. Não, de repente, tu inventa um outro troço. Eu me lembro quando vi aquilo lá, digo, vem cá, como é que pode isso? Não pode. Pode, desde que funcione, e depois tu vai explicar por que funciona e funcionava, né? Depois, em estado sólido, né, tu vê que tu começa a ter que pensar no espaço recíproco, e aí tu transforma 10 a 23 átomos, um problema absolutamente insolúvel, em alguma coisa muito mais simples, né? E é interessante, tu resolve elétrons, tu usa essencialmente uma abordagem quântica, né? Se é um metal, vamos fazer uma caixa aqui. Então, chutamos que é uma caixa. Quer dizer, e aí os íons, né, que vão te dar fonos e tal, tu resolve como mola, tu resolve classicamente os íons e depois quantiza. Quer dizer, essa arte, eu aprendi essa, digamos assim, essa maravilha que é tu fazer modelo e saber que modelo é alguma coisa que te responde, mas tu tem que saber os detalhes desse modelo para saber as limitações, até onde ele pode ir. Outra coisa interessante é fono, né? Quer dizer, um movimento coletivo de 10 a 23 átomos, que tu transforma isso numa partícula, aí tu começa a falar em colisão de dois fônons, efeitos não harmônicos, etc. E, tal, né? E de repente, se a temperatura sobe muito e tal, tu vai ter muita colisão. Bom, aí esse modelo já não é muito vantajoso. Quer dizer, essa sensação que eu colhi também, né? Além de, obviamente, todo o conteúdo específico, né? Conteúdo de conhecimento, mas essa questão de tu fazer física, que te dava muita liberdade, né? Não é um problema de engenharia que tu tem que seguir protocolos e padrões, claro, tem que ser assim, senão as coisas podem dar problemas, né? Mas tu tinha uma liberdade enorme, quer dizer, pegar um sólido, um metal, né, e resolver elétron, né, como elétrons numa caixa só, ok? Depois faz aproximações e tal. E os íons, quer dizer, os core, né, os fônons, como coisas clássicas, né? Pô, vale isso, vale, porque funciona. E tudo assim, quer dizer, esse tipo de coisa em física foi fascinante de tu aprender, né? Além disso, a parte toda experimental, né? Quer dizer, tu vai medir uma coisa lá e tu acha que está medindo, mas não está medindo aquilo, tu está medindo outro negócio. Quer dizer, vai fazer medida de temperatura, por exemplo. Pô, tu está medindo o quê? Está medindo, se a amostra é muito pequena, né? Tu está medindo o próprio termopar que tu está usando está aquecendo. Eu me lembro, até em curso de graduação, aliás, no início da física básica, a gente fazia experimentos com efeito Joule, né? Com um tubo com esfera de chumbo, né?
e aí bota um termômetro dentro e tal. Mas aí tem que ver qual é o efeito desse termômetro na capacidade térmica do pneu, porque ele é grande, porque tu não tem um laboratório desse não, condições de botar um micro termopar e tal, que não vai dar interferência, mas até é bom que seja grande. E aí tu pode discutir esses efeitos todos. Então, essa questão toda de tu ver o experimento, assim como quando tu modela, né? Ou depois quando tu usa o modelo, saber exatamente onde é que estão as aproximações e o que que tu pode usar de aproximação, até onde tu pode ir. Mas no experimento também, saber o que que tu pode desconsiderar, né? De um universo absolutamente infinito de fatores que pode estar influenciando a coisa. Isso eu acho muito bonito e é arte. E aí tu precisa ter conhecimento profundo, né? Não é um conjunto de protocolos, né? Tu tem muita liberdade e muita responsabilidade, obviamente, porque se tu faz um tratamento teórico ou se tu faz um experimento, tu tem que saber muito mais do que aquilo, porque cada caso é um caso. Como eu disse, não é um termômetro de medir a temperatura assim que é padrão, uma caixa preta, tu não vai te preocupar. Cada situação, tu tem que ver o que, que realmente tu está medindo, que tipo de fenômeno tu está medindo e qual é o significado daquilo que tu está vendo. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque muitos erros de medidas em física, interpretações erradas e tal, estão justamente de tu desconsiderar os efeitos que podem estar sendo artefatos no teu experimento, né? Eu me lembro que, pô, quando ocorreu aquele fuzuê todo da fusão a frio, me lembro, pô, isso aí não fecha muito bem esse negócio, né? E é um erro, foi um erros básicos experimentais, né? A necessidade de tu tem que, apesar de tu ter toda a liberdade de particularizar as coisas, né? A necessidade e a importância de tu ter uma visão coerente. Isso é outra coisa bonita da ciência, né? É tu ter uma visão de mundo, né? Ela te dá uma visão, ela te permite situar. Eu acho que isso é outra emoção importante, sentimento humano do ser humano, né? Tu saber onde é que tu está no mundo, né? Quer dizer, tu quer ver uma coerência naquilo que está acontecendo. Então, coisas como, por exemplo, conservação de energia, são coisas fundamentais. Tem que ver princípios básicos da física, né? Conservação, dependendo da situação, né? Conservação de momento, conservação de energia, conservação de carga e tal, ou de corrente. Então, tu tem que fazer checagem em experimentos ou em teorias para ver se realmente essa coisa tá condizente, tá razoável, se ela está de acordo com a visão que a gente acredita ser uma visão maior. Apesar que depois, mesmo no curso de graduação, eu aprendi que o próprio Bohr tinha pensado em que o princípio da conservação de energia não seria válido, né? Um problema do neutrino, etc., mas depois voltou atrás, né? Essas coisas assim de tu ter respeito por leis de conservação e uma visão maior é fundamental. E fundamental tu procurar, naquele teu problema, ver uma conexão com o todo de conhecimento maior. Eu acho que isso é uma coisa que ficou para mim muito clara, para ver essencialmente o que a gente faz na vida normal também, ver se a coisa faz sentido, né? Ver se isso está conectado, ver se isso é razoável, né, de se esperar. Muito embora tem, às vezes, quando realmente a coisa não funciona direito, tu tem uma quebra de leis, né, da física, e tem novas leis, né? A mecânica quântica, basicamente, foi isso, né? Mas mesmo mecânica quântica, isso é uma coisa bonita, né? Em geral, as pessoas não se dão conta, né? E a gente não, obviamente, no curso de física não vai a fundo em certas coisas, as coisas são ensinadas com certo viés, né? Mas a base toda da mecânica quântica, historicamente, foram experiências que foram feitas no PTR da Alemanha, que é o equivalente, hoje é o PTB, se chama Instituto de Pesquisas Físicas de Meteorologia, criado pelo Siemens, por interesse, inclusive, do governo alemão e dele também em padrões. E eles fizeram medidas de corpo negro, de intensidade de radiação de corpo negro, com extrema precisão. E aí tu vai ver, por exemplo, a quantidade de coisas nos trabalhos originais, isso eu fui ver depois, né?
o rigor, imagina tu em 1900, 1889, com sensores, sei lá como, tu fazer medidas de extrema precisão de energia como função de comprimento de onda. E a mecânica quântica vem, não é do princípio da catástrofe do infravermelho, do ultravioleta, essa coisa toda, que veio bem depois pelo Heine, né? Mas veio de medidas ultra precisas na região de comprimento de onda grande, feita por esses caras lá, né? E o Planck pegou aquilo e resolveu interpretar o ambiente da física, que tu podia contactar com pessoas, depois ia a congresso, vinha gente da seminário e tal. E o Planck pegou aquilo que conhecia o cara, sabia que ele estava medindo direito, né? E aí pegou essas coisas todas interessantes, não é uma coisa linear, né? Pegou toda uma ideia que ele não acreditava, que era de partição do Boltzmann, né? Nessa época, o Boltzmann acreditava em átomos, né? E o Planck não acreditava. Mas ele pegou aquilo como um artifício para particionar. Aí viu que ele queria usar o ansatz do Boltzmann para depois levar a infinito, né? Ou levar a zero essa diferença de energia, e viu que não dá, aí parou. Aí tinha um H cortado ômega, né? Que ficou. E, bom, o troço funcionava e tal, vamos descobrir depois. Quer dizer, essa coisa assim, tu tem que ir por diversos caminhos, né? Mas feita com rigor, né? Essa é a questão fundamental, né? Isso eu vi no Instituto de Física, né? Rigor. Não é um vale tudo, né? Então, física, tu pode ter diversos caminhos, mas tu tem que saber onde é que tu está caminhando, né? Tu tem que saber o que tu está descartando de influência. Eu me lembro, mesmo do curso de graduação, né? Que efeitos podem estar prejudicando o experimento, né? Em princípio, tu tem infinitos efeitos, né? Vai medir a temperatura, bom, pode ter umidade, sei lá, radiação solar, raio cósmico, N coisa, né? Mal olhado, sei lá, se tu quiser. Quer dizer, tem um montão de coisa. Mas tu descarta tudo, porque tu tem já uma concepção intuitiva de que essas coisas são descartáveis. Às vezes não são, e aí tu tem uma descoberta nova, etc. Mas essa disciplina, né, de fazer a coisa com rigor. E, finalmente, uma outra coisa importante que eu me dei conta ali, aí, claro, depois fui elaborando mais ao longo do tempo, foi uma questão que também não é muito demonstrada quando se explica o que é a ciência, que é a importância de contato com pares, né? Digamos assim, desse processo de checagem, de revisão por pares, dentro de um processo que, de certa maneira, é hierarquizado e, ao mesmo tempo, é informal, né? Tu sempre está em contato e o que tu está fazendo precisa ser necessariamente validado, né, por princípios gerais, mas validado por colegas e colegas de nível, né, quer dizer, respeitado. E aí tu entra nesse problema complicado de publicações, né, onde publicações têm diferentes significados, né? Mas um dos significados é a validação daquilo. Agora é interessante o momento atual, né, que os caras estão querendo validar o uso de medicamentos sem eficácia, né, por estudos absolutamente obscuros, né, e que não são reconhecidos. Ah, não, mas olha aqui, ó, determinada substância, isso aqui foi publicado pelo cientista tal e viu que tal substância resolve o problema da Covid. Mas foi publicado aonde? Né? Como? Por quem? E é interessante, no momento atual, né, que a imprensa está dando uma cobertura muito boa, está sabendo triar isso aí, ela está sabendo mostrar o que significa uma aceitação, quem são esses pares da ciência, que não é um submundo. Hoje tem muitos jornais meio que piratas e tal, né, fazem negócio, e o cara bota lá. Eu acho interessante de ver os grandes veículos aqui sabendo exatamente, ó, isso aqui é uma coisa que foi publicado no New England Journal of Medicine, isso foi publicado no Lancet, ou na Science, etc. Tal, e não um jornal obscuro que não teve validação por ninguém, ou que é uma coisa bem atual, né? Mas eu comecei a ver isso aí no curso de graduação, né? Essa questão, tu pode ter ideias e tal, coisas, mas tu tem que, ao publicar,
tu coloca isso a uma revisão de um grupo seleto, não de um grupo qualquer. E eu acho que essa é a gênese da ciência, né? Que começou esse processo de avaliação de pares, começou na Royal Society, eu acho que já no primeiro secretário. E eu acho que aí começa realmente o que a gente tem de ciência, porque é um processo coletivo e tal, mas tu tem uma certa seleção. Então, é uma coisa absolutamente social, né? Tem uma componente social muito grande. E aí terminei a graduação, e já era bolsista e tal, e fui fazer mestrado. Foi muito conveniente, tinha pesquisas de nível no Instituto de Física, estava ali em Porto Alegre, e para mim era muito confortável, minha saúde nunca foi muito fácil, eu pegava gripe, sinusite, esses troços, né? Tinha asma e tal. Então, tem o Instituto de Física aqui em Porto Alegre, e não muito longe da minha casa, né? Eu podia ir a pé, uma caminhadinha boa. Fui fazer mestrado com o Fernando Zodislac, que foi o meu orientador de mestrado e depois de doutorado. O Fernando teve o treinamento dele em física nuclear, que o Instituto fazia. E o Fernando era o coordenador do chamado Laboratório de Correlações Angulares. Se trabalhava com técnicas de física nuclear e já aplicando ao estado sólido. Basicamente, correlação angular, tu pega certos tipos de decaimento atômico de material radioativo, e a gente tinha um reator aí em São Paulo, né? E esse reator produzia isótopos, então tinha uma interação muito grande com São Paulo, né? São Paulo foi um polo de física experimental lá. Então, a gente tinha disponibilidade de núcleos radioativos. A gente estudava muito o hafnium 181, que era um material fácil de tinha uma meia-vida razoável. Então, o que acontece? Um certo tipo de decaimento, ele emite uma radiação gama, numa direção, e depois de um certo tempo, outro gama, de outra energia, na outra direção. Então, se media essa correlação e temporalmente. E, digamos assim, a descrição é que tu tem um núcleo atômico, né, que emite uma radiação e, por algum processo, tem uma precessão. Então, a segunda radiação vai ser afetada por esse movimento, digamos, classicamente imaginado de precessão. Tá? Então, tem um momento temporal. Essa precessão, essencialmente, pode ser se tu tem um campo magnético, né, o núcleo precessiona. Agora, se tu não tem um campo magnético, aí ele pode precessionar através de forças de gradiente de campo elétrico, né? O núcleo não precisa ser esférico, então ele pode ter um momento de quadrupolo elétrico e ele vai interagir com um campo quadrupolar, quer dizer, a derivada do campo. Então, é dito dessa forma. Então, eu posso usar isso aí para medir propriedades nucleares ou, que é o que começou a se fazer já quando eu entrei no mestrado, é para medir propriedades de estado sólido. Quer dizer, a física experimental nasceu justamente com medidas de propriedades nucleares, né, para entender melhor o núcleo, e depois se utilizou todo esse ferramental, é um laboratório bem feito, uma coisa, um laboratório bem equipado, nível internacional, também se publicava já na época internacionalmente. O Instituto de Física trouxe pessoas renomadas, especialmente o professor Theodor Malles, infelizmente já falecido, mas foi uma pessoa que eu acho que trouxe muito desse conhecimento tácito para dentro do Instituto, né? Inclusive como publicar um paper, como se posicionar. É uma pessoa muito reconhecida, muito competente e generoso também, né? E ele ajudou esse pessoal todo novo, né? Então, eu fui fazer mestrado com o Fernando, e justamente já focando em propriedades, quer dizer, usar aquele equipamento, usar o ferramental e principalmente o conhecimento técnico dessa técnica de correlação angular, que já estava bem entendido, não é só o equipamento, né, tem que entender bem. Então, esse conhecimento se tinha, o Fernando, digamos, era o chefe do laboratório, Fernando Zodislac, e me propôs o seguinte: ó, Jornada, tem um problema aqui que é o seguinte, uns caras que mediram uns negócios de impressão, campo magnético de material submetido à pressão. E quem sabe a gente faz isso com quadrupolo. Eu fui estudar e achei fascinante a coisa, né? Porque envolve outro negócio interessante que sempre está presente no empreendimento humano, que é o desafio, né? O desafio ali era grande, né? Fazer o primeiro experimento no mundo que envolve correlação angular e impressão.
E eu aceitei, né? Fiquei contente com essa proposta dele, né? Primeiro experimento de fazer correlação de gradiente de campo elétrico, né? A ideia original surgiu na Alemanha com campos magnéticos, né? Ver o efeito de gradiente de campo elétrico, o efeito da pressão em gradiente de campo elétrico. Isso foi uma coisa original. E aí eu tinha que construir um aparelho especial, né, bolar um sistema todo, e fiz isso, né? Foi uma coisa difícil, cheio de complicações, mas eu tinha uma boa base, né, do curso técnico e me dava bem com o pessoal da oficina mecânica, e saímos a construir, comprar coisa, etc. Usar muita coisa que estava disponível, sucata e coisa. E aí terminei o mestrado nisso aí. Publicamos um artigo, né? Foi interessante, teve relevância suficiente para ser aceito numa revista razoável, e depois tive diretamente, passei por doutorado. Aí, doutorado, sugeri fazer outra coisa, né, trabalhar com o índio 111, que era um isótopo que já estava disponível, e tinha um síncrotron, né, que produzia isótopos no Rio, e tinha um síncrotron na Argentina, que a gente tinha interação também, então tinha facilidade de isótopos. Aí desenvolver, junto com o pessoal da química também, um processo de separar esses isótopos e botar em materiais, e esse foi um trabalho bastante envolvente também. Eu tive que construir um outro tipo de cama de alta pressão, e aí aprofundei muito o conhecimento. E aí comecei a achar interessante também, viu, a questão da alta pressão como uma ferramenta importante no Brasil. Me dei conta que não tinha nenhum laboratório no Brasil que tivesse expertise em altas pressões. E era uma técnica assim arcana, né? Uma coisa complexa. Alta pressão, quer dizer, pressões acima de 1.000 atmosferas, tipicamente, né? 10.000, 50.000, 100.000 atmosferas, coisas assim. E aí, com o apoio do Fernando, toquei esse negócio e inclusive, participei de uma conferência no exterior. E aí foi muito bonito, apresentei um trabalho, etc. Comecei a interagir com especialistas, né? E aí é o que eu estava falando, essa questão do conhecimento tácito, né? Quer dizer, muita coisa que eu estava me quebrando para fazer, eu pude falar com pessoas que tinham experiência, não exatamente naquilo que eu estava fazendo, né? Mas na técnica toda, que é cheia é muito refinada, né? É o tipo da coisa que é difícil tu aprender numa publicação codificada direitinho. Claro, muito se aprende. Eu aprendi assim e errando, né? Agora, se tu vai interagir com a pessoa diretamente, tu reduz o tempo enormemente, né? Por isso que intercâmbio internacional é um negócio importante, né? E fundamental, né? Tem muita coisa que tu não consegue internalizar simplesmente de publicações formais, né? Muito detalhe de como fazer, e principalmente na questão de alta pressão, que envolve segurança, né? Porque como tu tem energia, muita energia concentrada, tu pode ter ruptura que pode lançar projétil, né? Pode machucar pessoas. E no meu caso ainda, era mais sério ainda, porque eu estava trabalhando com material radioativo, né? Então a questão de segurança é fundamental. Então isso mostrou também a experiência toda com interação internacional, quer dizer, falar com pessoas, né, para te assegurar de que, bom, essa segurança aqui, esse troço está razoavelmente seguro, por isso, olha tal literatura, olha isso e tal. Quer dizer, essa coisa foi muito interessante. E nesse processo todo, já no mestrado, eu conheci a minha esposa ainda, e nós nos casamos, né, ainda no final do mestrado, né, e ela fazendo depois física de plasma, teórica, né, e eu instrumental. Foi muito bom, quer dizer, essa é outra coisa importante, né? A conexão com a universidade, que além de tudo, né, ainda eu encontro lá a pessoa que depois vai ser a minha esposa, companheira, assim, enfim, pessoa que eu amo, tudo. Quer dizer, todo esse negócio me conecta fortemente com a academia, com a universidade. Nós estamos casados até hoje, né? Quase 50 anos, né? O ano que vem eu vou fazer 50 anos, né? Então, foi muito interessante. Esse trabalho de doutorado foi um trabalho também que envolveu o desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas de alta pressão. Eu tive que trabalhar e descobrir técnicas de micromecânica, né? Imagina tu fazer cilindros, pistões e tal numa oficina mecânica comum com
nível de exatidão de micrometros, né? Então, tudo isso aí teve que ser desenvolvido, quebrado a cabeça, conversar com muita gente. Foi um negócio muito interessante, viu, de desenvolvimento, né? E já interagindo com o exterior, mas muita coisa feita aqui. E aí eu fiquei cada vez mais entusiasmado com colocar isso como uma obrigação, né? Quer dizer, o país não tinha nenhuma expertise em alta pressão. Então, eu também vi que tinha que ter um grupo aqui, construir um grupo que tivesse expertise em alta pressão. Além disso, uma das coisas que é fascinante em pressão é porque, na verdade, o que é? A técnica é uma técnica termodinâmica fundamental, é uma variável termodinâmica fundamental, né? E a termodinâmica é justamente essa parte da física, né? Termodinâmica, física, estatística, né? Essas coisas que eu tinha me referido, que eu acho fascinante, porque elas são fundamentais, elas são básicas, elas têm princípios muito básicos, né? Inclusive termodinâmica e mecânica estatística, quer dizer, tem uma base até racional, matemática e outra experimental, né? Tu trabalhar com uma técnica né, que é básica para tu mudar um parâmetro fundamental de um sistema, um parâmetro termodinâmico, eu acho que é uma coisa fascinante. Então, como não tinha, eu fui direto, né? Aliás, é interessante, o Einstein uma vez disse, né, que se daqui a alguns anos, né, todas as teorias da física tiverem sido aperfeiçoadas, alteradas, mudadas, né, inclusive relatividade, ele tinha certeza que tinha uma área da física que não ia mudar, que era a termodinâmica, né? Quer dizer, os princípios, né? É uma coisa interessante, isso é uma frase que eu aprendi ainda no curso de graduação, né? E sempre me chamou a atenção, né? Termodinâmica é outra área fascinante da física. Termodinâmica é física e estatística, né? É interessante como a física vai se compondo por coisas diferentes, mas tem uma unidade, né? Tu pode ter perspectivas diferentes, mas de repente tu tem uma unidade. Assim. Tem uma coisa estética muito interessante aí, né? Porque tem diversidade e tem unidade ao mesmo tempo, né? E trabalhar nisso é muito, muito legal, né?